Em uma era onde emagrecimento e saúde andam juntas, estamos vivendo numa geração onde as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a sua saúde física. E hoje nós temos uma convidada que empreende no ramo do emagrecimento saudável. O nome dela é Tainá e ela é dona de uma das franquias da Emagrecendo. Olá, eu sou a Micaele Alves e estamos em mais um episódio do Jornada Empreendedora. Olá pessoal, sou o Lucas Luiz, estamos aqui com a Tainá. Ela vai falar um pouco da história dela empreendendo com a Emagrecentro. E então vamos começar conhecendo você. Fala pra gente quem é Tainá, como que você começou a empreender. Prazer, meu nome é Tainá, eu sou hoje dona da franquia Emagrecentro da de Duque de Caxias, 3 semanas da de Campo Grande. Eu comecei a empreender com 25 anos, né? Quando eu abri a primeira franquia, junto com meu esposo. E para mim foi diferente, porque no final das contas, uma menina nova, grávida da segunda filha, de 6 meses, e tendo que comandar ali também, assim, mulheres mais velhas, de 40 anos, 30, e mostrando para ela que você também tinha capacidade, que a liderança não era só mandar, mas sim que eu era presente dentro da clínica para fazer a clínica performar. Para mim foi diferenciado, porque eu tive o apoio total também da minha mãe, e aí eu entrei com o nome dela junto, os cartões todos dela, e eu falei assim: tem que dar certo, porque não existe o dar errado. Mas também, claro, né? Teve também o medo, o receio, falar assim, o quantas vezes eu chorei, meu esposo ouviu eu chorando, minha mãe me viu chorando, eu falei assim: meu Deus, eu não quero mais ser dona da Emagrecentro. Quero sair disso, e no dia seguinte eu enxugava a lágrima e falei assim: calma aí que eu vou pra guerra agora, eu vou entrar lá para fazer aquela clínica para formar. Tive que aprender a vender, a ser gerente, a acomodar a equipe operacional, entender de vigilância sanitária, o que estava correto dentro da clínica ou não, e falar assim: olha, meninas, desse jeito a gente tem que mudar, porque senão a clínica não vai andar. E, Tainá, você tem que ver faturamento, e uma das coisas que para mim é primordial, minha esposa tem outras clínicas, então a gente, na época que eu estava grávida, ele. Não, na época que eu estava grávida, ele abriu depois, acho que umas 7 clínicas depois. E pra gente, pra mim foi muito difícil, porque do lado o esposo, mas lá também empreendedora, porque eu queria bater meta, né? E queria participar do ranking interno que nós tínhamos. E aí eu falei assim: eu quero ser boa e ser melhor em tudo. Sempre quis provar. E aí eu falei assim: não, Caxias tem que ficar em primeiro lugar. E isso pra mim foi diferente, assim, foi totalmente diferente, porque eu não sabia nada. E eu entrei com a cara e com a coragem, meio que aprendendo com a tentativa de acerto e erro, perguntando para outras pessoas, perguntando para colaborador de outra clínica, tentando que eles me ensinassem para eu poder fazer. Aí eu ia em cima da exemplo da nossa advogada hoje, né, que é da clínica, para poder ver o que que eu poderia melhorar e que a clínica poderia fazer de assim que estar perfeita. E hoje, graças a Deus, eu posso falar que a de Duque de Caxias é uma clínica que roda sem precisar de mim. É uma clínica altamente certa em todas as decisões dela. Tem uma ótima gerente também, então quando a Tainazinha vê, ela vai ficar muito orgulhosa. É, a Tainá. Tainá tem 24 anos também. É uma menina que entrou para mim com 24, uma menina totalmente nova. E uma das coisas que ela fez, que eu achei maravilhoso, ela entrou como vendedora. Aí no primeiro dia dela, eu botei ela para fazer entrevista com meu esposo. O meu esposo falou assim: olha, vai pro Meia. Ela foi tarde da noite, foi pro Meia. Aí ele falou assim: no dia seguinte, você tá disposta a vir para cá para você já ver o que que é um treinamento, o que que é emagrecimento? Ela tô. Ela foi. Aí meu esposo até diz que naquele treinamento eu não participei. Foi a única que leu, foi a única que respondeu quando ele perguntou. E aí ela no final chamou ele e falou assim: tô contratada? Sim. E aí ela estava. Entrou como vendedora, hoje ela se tornou minha gerente. É extremamente correta, às vezes chega até a ser chata, me manda mensagem de 5 minutos, mas eu também mando para ela. E realmente, sim, foi diferente. E você em 2 anos então, você mesmo disse, né, você é jovem, e em 2 anos você conseguiu colocar Caxias ali no topo, né, das Sim, filiais e construir aparentemente um time sólido, né, foi. de uma gerente madura, né, ali pelo tempo que ela tem na empresa já é uma pessoa madura, já entende do negócio, isso tem a sua liderança por trás, com certeza. Como que foi participar de todo esse processo? Era algo que você queria desde sempre empreender? O que que você queria fazer de fato na sua vida profissional? O que que você pensava e a realidade te levou para outro caminho? Como que foi essa história?
Então, é um pouco engraçado. A minha mãe é uma pessoa CLT, aonde fez concurso, vários, chegou a passar, não quis, largou e foi continuar no CLT. Meu pai é um cara que sempre pensou fora da caixa, né? Ele é um empreendedor nato, só que gosta de construção. Ele é o cara de construir e vender casa ou então ficar ali para alugar. O meu pai sempre falou assim: vai fazer direito para você se tornar juíza. Eu fui estudar, então, fui fazendo ali o ensino médio, fui estudando para tudo que ele falou. Chegou um ponto que eu falei, aí eu passei na faculdade, aí eu falei assim, mãe, não quero, não é minha praia, não vai dar certo. Direito. Isso aí, direito. Eu falei assim, não quero, não vai ser minha praia. Aí ela falou assim, posso fazer mais um ano para tentar o Enem de novo? Pode, filha. Fui lá, fui tentar. Aí eu passei para gestão pública na UFRJ. E aí eu fui fazer, eu falei assim, mãe, eu quero fazer ADM. Por formação, fui fazer minha faculdade de ADM, troquei tudo. Meu pai não entendeu nada, mas estava ali apoiando também. A minha mãe chegou e a minha mãe sempre teve assim a vontade de empreender também. Ela sempre teve essa vontade. E ela era uma mulher, mas ela é uma mulher também estável, que ela gosta ali das coisas todas corretas. Só que ela sempre queria que eu fizesse concurso. Fiz concurso do jeito que ela queria, fui estudar, fui fazer o concurso lá em Madureira, que eu morava em Valqueire, até que eu conheci o meu esposo, e aí ele já estava empreendendo, ele sempre teve a vontade de empreender, e ele já tinha emagrecendo, que era sólida, né? De 3 anos, assim, já tem a mais velha, vamos dizer assim, que é a nossa matriz. Tem 4 anos, que é de Madureira. E aí ele já tinha aberto a de Campo Grande com uma outra pessoa e estava abrindo de Tijuca também. E aí ele falou assim para mim, amor, vamos abrir a de Caxias juntos. Você acha que vai dar muito bom? Aí eu fui e falei assim, vamos abrir. Grávida, vamos lá, vamos abrir. Aí no primeiro mês não faturou do jeito que a gente queria e ele foi muito sincero comigo, ele chegou e falou no canto, se você não for para tua clínica nunca vai faturar. E aí eu falei assim, então não seja por isso, então eu vou. E eu entrei com a cara e com a coragem já no segundo mês de operação. A gente bateu 90 mil naquele segundo mês. E assim, com 3 pessoas na equipe, sozinhas. E aí eu também falei uma coisa para ele, deixa que agora, ele falou na verdade, deixa que agora a Tainá contrata e faz o desligamento também, porque ela vai montar a equipe do jeito que ela quer. Não sou uma pessoa fácil. Você ou Não, eu. A Tainázinha entrou tem um ano, a emagrecendo de Caxias vai fazer 3 agora em setembro. Aí ela falou assim: a Tainá monta do jeito que quiser. E aí, tudo bem. Eu falei assim: fui. Não sou uma pessoa fácil de lidar, eu concordo, falo isso. Já desliguei, contratei, desliguei muita pessoa. Ele diz que eu não tenho tempo e eu não quero treinar. Mas eu falei assim: mais ou menos isso, né? Até porque, como ele fala, se você contratou a pessoa para vender, então a pessoa tem que vender. Aí eu entrei nesse ritmo e eu sabia fazer a venda. Porque assim, o Patrick ele nunca entrou na avaliação, mas ele é o campo estratégico das emagrecentes. E isso a gente tem que afirmar. As emagrecentes rodam e quando também não tá dando bom, todo mundo se reporta a ele. E eu tô falando de 7, 10 sócios. Então imagina 10 pessoas te mandando mensagem 24 horas. É para ele também enlouquecedor. Patrick é o seu É, esposo. o meu esposo. Patrick é meu esposo. E ele tem TDAH, então para ele é pior ainda. Aí chega no final do dia, ele tá morto. Mas eu falei assim, eu quero vender, eu quero fazer tudo, eu só não aplico porque eu não tenho faculdade, não me deixam aplicar. Se eu tivesse faculdade, eu tava aplicando também. Mas se eu botar na manta, se eu tirar, se eu tiver que fazer ali para poder fazer o trabalho de coach, eu vou fazer também. A gente tem as nutricionistas, mas eu sei fazer também. Então, assim, pra gente foi primordial para mim, na verdade, foi primordial esse entendimento dentro da emagrecendo de fazer performar. Foi uma clínica que ele mesmo fala, ele falou isso hoje, sempre ficou no topo. A gente, Caxias, não tem o que reclamar. E aí agora eu peguei, né, de Campo Grande, que tava assim, bem complicada, tava sozinha, meio que sem faturar. E aí, em uma semana, a gente bateu um faturamento de que uma emagrecendo bate um mês. Legal. E sim. E aí eu mostrei pra equipe e eu falei assim, equipe, é isso que eu quero. Vamos pra guerra, porque eu não entrei pra perder em nada do que eu vou fazer. E se não tá comigo, então me fala logo. E realmente, a minha equipe de Campo Grande eu não tenho o que reclamar. Então, são guerreiras demais. você trocou a equipe? Então, saiu 2 pessoas e aí entrou uma pessoa. Mas troquei 3, eram umas 6 pessoas, vamos dizer assim, 5 pessoas, né? Que eram 2 S10, uma gerente, uma biomédica e uma esteticista. Eu troquei as 3, só fiquei com 2.
eu peguei a minha SDR de Caxias, botei em Campo Grande também, que é como todo mundo se reporta a ela, é uma máquina, ela agenda como ninguém, é dela e ela gosta, e foi uma coisa que eu até tava falando pra Micaela, que era a questão que ela entrou pra mim como recepcionista. E eu falei pra ela, eu vou te colocar como SDR. SDR é uma pré-venda, né? Como se fosse uma prospecção, na verdade. E eu te prometo isso. E realmente, eu coloquei ela e ela até fala assim: a palavra da Tainá é uma só, e eu não volto atrás. E uma das coisas que ela fez, ela também nunca me fez me arrepender de eu ter colocado ela ali. Ela realmente fez o cargo dela excelentemente. Você acredita Legal. que em Campo Grande, essa mudança repentina no faturamento tem um dedo seu ali? Olha, eu não sou muito modesta. Então, eu acredito sim. Porque a gente tava com um faturamento de 5.000 praticamente quando eu entrei mês passado. A gente foi aí para os 40K. Então, foram 35.000 em 2 semanas. Então, assim, realmente eu entendo que foi. Foi uma mudança ali, um dedo, na verdade, o dedo do meu esposo, porque a unidade de Campo Grande era dele. E ele que me chamou para fazer parte da equipe. E ele falou: Amor, a equipe se enquadra com você. E realmente, eu já tinha trabalhado com 2 pessoas daquela equipe e eu gostava. E uma das coisas que uma daquelas meninas falava o tempo todo, e o Patrick tinha me reportado, é que falou assim: Tainá, ela todo tempo ela diz que ela quer sair, não quer continuar na emagrecendo. Foi uma das coisas que eu conversei com ela. Falei assim: você quer ficar comigo? Você quer ser minha biomédica? Quero, tá. Então, ótimo. Então, eu não quero mais ouvir você falando aqui que você quer sair da emagrecendo. Então, essa história acabou. E aí, ela hoje em dia se tornou uma das melhores. Ela manda mensagem também o tempo todo, sempre pede alguma coisa. Elas são CLT ou são. É, Algumas são CLTs, algumas são PJs. Está um pouquinho misturado, porque cada um consegue fazer conforme o seu quadro. sim. Manda um oi, um agradecimento, então vamos aproveitar, né? Gente, as minhas melhores meninas, tanto Campo Grande quanto Caxias, vocês são maravilhosas. Tudo bem. Beleza. A gente vê, né, a sua liderança por trás de tanto da de Caxias quanto da de Campo Grande. Você se especializou nisso ou você acredita que isso foi na prática, de tanto você estar ali na emagrecendo de Caxias, fazer ela funcionar, ou foi um pouco de cada? Foi tentativa de certo e erro. Foi a verdade. Eu me enquadrei na liderança de amizade, mas quando eu falo e eu já não estou sendo mais amiga, aí é o que eu falo para elas, é uma ordem. Aí a gente já passa do nível da amizade. Mas eu me enquadrei no nível da amizade, delas entenderem que aqui do lado também tem uma pessoa, não é só uma empreendedora. Porque, assim, uma das coisas que isso a gente pode falar para todo mundo, né? As pessoas acham que ele é só empreendedor que tá tudo bem. E que o nosso faturamento que tá batendo ali é o máximo e pronto, a gente recebe tudo aquilo na conta. Só que esquece da taxa de cartão, imposto e assim por diante. E eu mostrei isso para elas, eu joguei limpo. E foi uma das coisas que eu sempre falei para elas: vocês não têm vocês não têm alguém cobrando, vocês têm uma amiga parceira. E uma das coisas também que eu mostrei para elas é o quê? Eu não só mando, ou então eu só mando, eu faço junto com vocês. Se eu tiver, elas já me viram pegando lixo, jogando lixo para fora, tendo que enxugar um chão que molhou, porque o paciente deixou cair água. Elas já me viram vendendo. Então elas veem que tem uma pessoa aqui também do lado e que eu tô participando com elas para comemorar uma meta que a gente gosta de sair, que a gente vai no japonês, a gente anda de lancha e assim por diante. Você não só manda, né? Você tá ali junto e faz também, né? É isso Isso aí. cria autoridade, né? Foi acho que uma das coisas que para elas viram que tinha uma diferença, que era a questão de fazer. Um exemplo, eu entrei em Campo Grande, a gente só tinha 3 agendamentos por dia. Cara, aquilo ali pra gente, se comparecer um, é um milagre na nossa vida. Normalmente não comparecia. O Patrick, que é meu esposo, ele começou a falar: amor, preciso que tu entre na prospecção. Falei: se não seja por isso. Peguei o Como, né, que é o nosso RM, e comecei. Fui fazer a prospecção de um dia para o outro, eu agendei 12 pessoas. Caraca. Então eu O público ficava. tem, né? É, A Você gente tem acredita que encontrar. que isso aí se deve a uma equipe desmotivada ou algo do tipo? Porque, teoricamente, você só entrou e conseguiu fazer essa mudança, né? Sendo que antes não teria. O que que você acha que teve ali para poder ter a, li- de fato essa mudança? a liderança é ou ela levanta ou ela cai de vez a equipe que está ali. Essa é a verdade. E uma das coisas que é primordial é um exemplo.
tá dando zebra dentro da clínica. Ninguém tá conseguindo vender, nada tá aumentando. E aí você simplesmente chega e larga a clínica, a equipe sente que também não tem ninguém. E uma das coisas que uma pessoa me falou dentro da Emagrecenter é que, tá, a equipe é reflexo do líder. Então, se você tá bem, eles estão bem. Se você tá mal, eles vão ficar mal. E o meu esposo também fala isso. Tá, amor, às vezes você tá achando que tá tudo dando errado. Mas a equipe tá dando tudo dando certo. Então não tem motivo para você estar desesperada. E é uma verdade. É um lado bom, porque eu pilho as minhas meninas de vender mais. Mas é um lado ruim também, né? Porque eu deixo elas mais ansiosas do que o normal. Mas realmente, a liderança faz dentro da equipe. E é uma verdade. E elas sentem isso. Então, por isso elas querem. Então, exemplo, Campo Grande agora, né? Elas não estavam vendendo, entrando ninguém, mas quando a gente começou a entrar, a vender, pronto. A biomédica que nunca tinha vendido entrou na avaliação sozinha. Tarde, umas 8 horas da noite, ela falou assim: pai, gera o link para mim. E ela vendeu. Então, ela conseguiu o que ela sempre teve receio. Foi prospectar no Instagram, fez 3 vendas do Instagram, assim, pelo meio dela. Então, realmente precisava de alguém ali motivando, né? Mostrando, falando onde que tá o certo, né? Os acertos dela. E, Tainá, você, né, vende um produto que é o sonho de consumo da maioria das pessoas, que é emagrecer, ficar ali com o corpo bonito, enfim. Você confia no seu produto? O que é exatamente a Emagrecentro? Eu confio totalmente no meu produto. Meu produto ele vai entregar todo o resultado. A gente entrega tudo, mas a pessoa também tem que estar disponível para a gente. O que que é Emagrecentro, na verdade? Nós somos uma franquia, temos 40 anos de mercado. Porém, a Emagrecentro, ela faz algo que é diferenciado. Ela faz um acompanhamento. A gente não é só uma nutrição que te atende uma vez por mês e você emagrece 3 quilos, ganha 2 quilos, no final fica meio que no 0 a 0. A gente está te acompanhando semanalmente para a nutricionista também fazer estratégias com você, e entender como é que está o teu corpo. A gente está falando de um processo de emagrecimento onde não seja medicamentoso. Por mais que seja medicamentoso, que ele não tenha reganho de peso, porque o medicamento ele é um auxiliar. Ele não tem que ser a base do teu processo de emagrecimento. Ele serve para te controlar na tua cabeça. Eu falo isso de carteirinha. Eu usei também medicamento para poder iniciar o meu processo de emagrecimento. Hoje eu entendo quando eu estou satisfeita e eu não quero comer mais do que aquilo. Então, E eu você já passou pelo processo da Emagrecentro? Você já, é uma paciente da Emagrecentro? já, eu fiz detox também, perdi 5 quilos naquela semana. Para mim foi assim, primordial. Eu vi quanto era a diferença. Eu fiz o processo medicamentoso. Realmente eu precisava daquilo. Eu tenho crise de ansiedade. Então eu como se eu tô feliz ou como se eu tô triste. O doce para mim é minha arma. E tanto ao ponto que uma vez eu mandei mensagem pro meu esposo, eu falei assim, passei na Cacau Show e comprei aquele chocolate com morango. Eu vou comer. E eu tava fazendo detox. Ele falou assim, amor, o que que você quer? Você quer encontrar a Tainá antiga ou você quer continuar com a Tainá nova? E aí eu falei assim, não, eu quero voltar pra Tainá nova. Eu quero voltar pra onde eu me conheci, né? E aí eu não comi, fiz tudo direitinho na semana. Aí a gente foi fazer a nossa lua de mel atrasada. Ali foi o problema, que eu saí de tudo que eu fiz. E aí eu fui usar a medicação. A medicação para mim foi primordial. Hoje eu entendo, hoje eu opto pelos melhores alimentos para eu poder comer. Eu tento evitar. Mas claro, Tainá, você consegue manter um equilíbrio? Consigo, todo mundo. A minha sogra fez processo de emagrecimento. Minha sogra, antes de eu conhecer meu esposo, falei isso, ela era uma pessoa ex-obesa e ela perdeu 30 quilos de andar emagrecendo. Sim, tem uma foto dela no Instagram. E o meu marido usa ela pra tudo nessa vida. E ela emagreceu. Hoje ela mantém o equilíbrio dela. A minha sogra hoje usa saia. Então a minha sogra usa saia. Ela, assim, mudou a vida. A Emagrecentro, ela não é só um processo de emagrecimento, ela é mudança de hábitos, ela é mudança de vida. Eu tenho até uma mensagem que tem uma paciente minha que me mandou, a Renata, foi eu que fiz o atendimento dela, a primeira, e ela entrou, ela tipo, ficou com medo, eu falei, confia em mim. Eu tô te falando porque é minha palavra. E ela emagreceu e ela escreveu exatamente assim: obrigada por tudo que vocês fizeram a mudança na minha vida. E ela se encontrou. E é exatamente isso, a Emagrecentro é se encontrar. A gente não tá falando de um corpo perfeito, a gente não tá falando de uma Sheila Mello, a gente tá falando de uma pessoa com saúde, ver netos, filhos crescendo, né? Ver toda uma qualidade de vida. Eu tô falando de pessoas que chegavam na clínica tomando 11 remédios, saíram tomando 3, porque conseguiram emagrecer e conseguiram o objetivo dela.
Bacana. Você tem autoridade para falar, né, da Emagrecendo, porque além de você ser uma das donas, você já utilizou os produtos e Sim. sabe de fato como eles funcionam para você. Dito isso, qual foi o maior, dificuldade qual foi a maior dificuldade que você teve na Emagrecentro? E desde que você criou ela? Eu mesma. Eu acho que eu sou a pessoa que eu sou a mais difícil também dentro da clínica, porque eu quero perfeição, e perfeição também não existe. E, assim, os pacientes, eles são reflexos da gente, né? Se a gente tiver uma equipe boa, uma equipe motivada, os pacientes estão bons e estão motivados. Então a equipe tem que estar sempre redondinha por causa disso. Mas eu também sou uma pessoa que eu não dou tempo da pessoa errar. Eu quero sempre que a pessoa esteja perfeita para mim. E então isso é um pouco complicado, porque é o mundo que a gente vive. Então, eu acho que o meu. E assim, também já tive queda de faturamento pelo mês, né? Dezembro, fevereiro, que é um mês muito complicado, porque a gente fala de um exemplo, dezembro, que é um mês de festividades, comida, e o pessoal não quer muito segurar nessa época, não. Eu já tive paciente que perdeu 10 quilos antes, porque queria chegar no Natal para a família totalmente magros. Fizeram, perderam os 10 quilos. Depois, quando voltou em janeiro, meu Deus do céu, já era 8 quilos a Recuperou mais. tudo, né? Aí eu falei, nunca mais esqueci o nome dela, era Vanessa. Eu falei assim, Vanessa, o que que você fez da sua vida, meu amor? Tudo bom? Eu tô aqui desesperado. Tá, eu queria, eu fiz e agora eu me libertei. Vamos voltar que eu vou ficar vou ficar um ano todo. E realmente, ela ficou o ano todo, do jeito depois ela voltou. Aí ficou meio com. Aí agora ela não voltou mais. Ela entendeu que era o hábito dela. Porque eu acho que ela queria também entender se ela conseguia chegar nesse nível. Se ela tinha ali, se ela conseguia voltar para uns 10 quilos a menos do que ela tinha. E isso pra gente foi totalmente diferente. Pra mim foi totalmente diferente. Eu grávida recebendo presente, a gente agora na Páscoa recebendo. Então, assim, a gente vê que a gente vai sempre estar com o paciente e entregar tudo que a gente pode. Eu tava até conversando que eu tive paciente de eu conversar à meia-noite com ele, de ir no cinema com meu esposo e eu ir estar ali, assim, trabalhando para conversar. Eu atendi uma paciente que ela era vegana, então era mais difícil de um processo de emagrecimento, a Juliana, e ela amou. Ela saiu daquela emagrecentro falando assim: obrigado por tudo que vocês fizeram. Perdeu, na verdade, 12 quilos em 10 semanas. Ela entregou realmente todo o resultado dela e ela tinha um problema no coração, né? Então, ela já tinha operado com 3 anos de vida. E a gente não poderia nem trabalhar ali com a enzima, mas sim com PET, com adesivo nosso, que ajuda, auxilia no processo de emagrecimento. E ela perdeu peso, aí ela, assim, eu no cinema, falei assim, "Tainá, não sei o que comer, eu não sei o que, que tem na minha geladeira." Aí eu falei, calma aí, me manda o que, que tem aí, me manda foto. E eu falei assim, faz isso, com isso, com isso. E ela falou assim, nossa, né, que ficou uma delícia, obrigada por tudo. E foi diferente, foi muito bom. Eu gosto. Você falou agora, né, que ela saiu e agradeceu muito. Os clientes geralmente eles ficam quanto tempo na Emagrecentro? Uma média mesmo nossa é ali de 10 semanas. São 2 meses e meio. Os nossos protocolos são de 5, 10, 15 e 20. Então, ela ficou ali com a gente. O normal é ficar umas 10 semanas. Tá, e tem paciente que ficou mais? Sim, são os de 15 semanas, são 15 quilos. Como tem pacientes também que ficam até um pouco menos, né? Porque só querem perder assim 5 quilinhos e para eles estava tudo bem. A ideia da Emagrecentro é essa mesmo, liberar o cliente ou trazer ele para ficar o máximo de tempo com o acompanhamento de vocês? Porque, como você falou, né, que alguns já saíram e agradece depois, mas Uhum. qual é a estratégia por trás de você? Você quer sempre clientes novos ou você pretende, ou você foca em reter os seus clientes que já estão dentro da Emagrecentro? Antigamente o nosso objetivo era clientes novos, hoje a gente está no foco de reter os pacientes dentro do Emagrecentro. Esse é o nosso objetivo. É porque, assim, o nosso tratamento ele tem 10, são 10 semanas de acompanhamento semanal. Passou aquelas 10 semanas, eu começo o desmame com você, igual o filho quando tá andando. Ele começa, ele vai 20, 15, 15, depois uma vez por mês por mais 5 meses. Eu vou ver como é que ele vai se manter longe de mim. Porque não adianta nada, eu vou ajudar ele, vou estar ali acompanhando todo o tempo do processo de emagrecimento, mas na primeira mão que eu largar, pronto, ganhou tudo de novo. E é Isso, ruim para vocês, né? sim, Se o cliente volta assim. é exatamente. A gente não quer que ele volte, a gente quer que ele continue o que ele estava fazendo.
Mas a gente gosta de ficar. E o que que acontece? Os pacientes vão para estética. Aí a biomédica esteticista sofre, porque tem que fazer todos os procedimentos estéticos, porque eles acabaram o processo de emagrecimento, não tem mais o que fazer. Mas tá, a gente também já atendeu pessoas com baixo peso e achava que tinha que perder mais alguma coisa. A gente fala assim: o que que você quer perder, meu amor? Você não tem mais nada aqui. Ela dava um pouquinho de raiva, né? Que a gente estava ali tentando também perder as quilinhas. Mas, assim, a gente quer que eles fiquem, porque a gente também acompanha, a gente fala, brinca, a gente fala besteira. Tem alguns que a gente tem tanta intimidade que a gente fica dentro da clínica falando besteira, tipo assim, por 1 hora com eles. Falando intimidade mesmo, de besteira. E aí a gente fica rindo, todo mundo escuta. Isso pra gente é bom. Porque a gente tá num ambiente que a gente foi que uma vez, quando eu contrato uma pessoa, é isso aí. Quando eu contrato uma pessoa, exatamente o que eu falo. Aqui vocês passam mais tempo do que com as suas próprias famílias. Então tem que ser um ambiente calmo e bom para vocês. Sim. E tem que ser um ambiente feliz, um ambiente aconchegante, porque assim, um paciente falando bem, ele gera mais 3 pacientes vindo para a clínica. E aí a gente não para nunca, a gente está sempre continuando e voltando. Falando nisso, de onde mais vêm os clientes de vocês? De indicação, das redes sociais, prospecção ativa? A gente faz tráfego pago. Hoje a gente investe, né, um dinheiro no tráfego pago, ele chega no nosso CRM e a nossa prospecção vai até o final ali com ele. E aí ela agenda, faz comparecimento desse paciente. Aí eu tenho uma especialista, né, que é a nossa vendedora, e ela vai atender ele, explicar o método, falar o que que hoje é o importante para ele no processo de emagrecimento. E depois ele tem o acompanhamento, vai para nutricionista ou para parte estética. E aí vai fazer o acompanhamento com a biomédica, vai depois para manta, plataforma, aurículo, enzima. Aí ele faz toda uma base. Mas claro que a gente vai. Tem paciente que a gente personaliza. Exemplo, tem uma paciente minha, a Lúcia, maravilhosa, veio de uma indicação do Marcelo, e ela não faz plataforma, ela faz ecos, que ela quis trocar e também ela pagou um valor diferente. E a gente fez esse atendimento dela. A gente vai entendendo o caso de cada paciente. Legal. E dentro da Emagrecendo, qual é o perfil de cliente que não emagrece? E se vocês já tiveram algum caso de fez ali a anamnese, né, a Uhum. pesquisa e falou: "Nossa, esse perfil aqui a gente não vai pegar". Os insuficiências renais a gente não atende, né, a hepática, coração já em insuficiência, né, que é falência, a gente também não faz o atendimento deles, e grávidas também, e câncer em tratamento. A gente tem até um scriptzinho que antes dele chegar dentro da Emagrecentro eu montei com a minha SDR, e até passei para o meu esposo para passar para as outras SDRs também, porque estava ficando algo bem que as SDRs não se importam, né. E exatamente o delas foram o quê? Esse que era já vem ali direto, insuficiência renal, hepática, cardíaca, gravidez, câncer em tratamento, porque existe e chega pessoas ali. E assim, eu tenho uma paciente minha que estava com câncer em tratamento. Tinha não, né, ela não foi minha paciente, mas uma pessoa que estava com câncer em tratamento foi tentar emagrecer. Foi. E aí eu falei pra ela: "Olha, que não tinha como, a gente conversa, explica o método, faz todo o atendimento comum, mas chega no final do dia, a gente não consegue". E a gente falou: "Olha, você precisa realmente buscar alguém que te atenda", porque a gente estava falando de um caso que você ainda está em tratamento. Já teve paciente de leucemia e achava que tinha que buscar emagrecimento e não entendia que era um paciente que você tinha que agora o máximo ganhar peso. Questão de paciente que não consegue emagrecer, são realmente quem não está disposto também. É uma das coisas que pra gente é o primordial, que é o nosso acompanhamento, e o fato de ser semanal. Então a gente consegue personalizar para aquela pessoa. Então a gente vai falar, exemplo, eu não tomo café da manhã. Aí eu pego uma paciente minha que não toma café da manhã e tem 50 anos. Você acha que eu vou ser muito sincera com você, ela já tentou nutricionista em outro lugar, porque normalmente o paciente já tem plano de saúde. Sabe o que vai acontecer? Ela vai falar exatamente isso. Ah, isso que você está me passando é exatamente o que a nutricionista ali no plano de saúde me passou. Eu sei, porque eu já pensei, quando eu, antes de ter emagrecido, eu fui. E aí eu entendi e eu mostrei para minha nutri, e eu falei isso para ela: você tem que entender qual é o paciente, o que que ele quer, o que que ele consegue. Ah, eu não consigo comer legumes. Não seja por isso. A gente tem uma alimentação hoje base que não precisa de legumes nenhum. Você vai comer tranquilamente, vai comer ali carne de churrasco, frango, o que você quiser. E a gente vai conseguir te passar e ela faz o processo dela de emagrecimento. A Natália adora.
tá lá já há 60 anos. Como a gente também tem pacientes que fazem jejum intermitente. E eles entenderam que eles conseguem fazer o processo deles de emagrecimento. Eu não tomo café mesmo. Então, a minha nutricionista empurra o jejum em mim porque é o único que a gente consegue. Porque, assim, eu não tenho como mudar. E o jejum também é uma escolha de vida. Não é só um processo, é um processo de emagrecimento, mas também é uma escolha de vida. Muitas pessoas criaram hábitos nesse jejum. Então, a gente entende qual é o paciente, qual é a dor dele, a gente transforma. Só que tem também o que acontece? Os pacientes que não falam a verdade. Aí, por isso que não vê um processo de emagrecimento. Eu não, fiz tudo do que você mandou naquela semana. A gente faz um teste de urina, que a gente consegue saber se você fez ou não. Quando chega lá dentro da clínica, a gente descobre que não fez. Aí ela fala pra minha nutri que ela fez tudo, chega na sala da biomédica, ela conta pra gente que ela fez totalmente diferente. Então, esse paciente não vai emagrecer. A nutricionista, ela não é uma inimiga. A nutricionista, ela é uma parceira dentro daquele processo de emagrecimento. E as pessoas botaram que a nutrição é uma inimizade. Só que não, a nutricionista é a pessoa que mais está querendo que você, porque ela vai sair dali e ela vai falar assim: olha, meu nome tá maravilhoso, eu também ajudei ela a fazer emagrecimento. E é o que a gente busca, né? E como que você lida, né, com as novidades que acontecem no mercado? Por exemplo, ainda mais hoje em dia que tudo é caneta emagrecedora. Então, como a Emagrecentro ela lida com esse tipo de coisa para poder, né, combater, não digo combater, mas se diferenciar e não deixar que a pessoa recorra a isso e ela recorra mais ao método de vocês? Então, já tivemos, né, dentro da clínica, uma medicação que simula, na verdade, que é o princípio ativo, só que a gente hoje, a minha clínica, pelo menos de Duque de Caxias, sempre foi o foco de processo de emagrecimento natural. A medicação, Tainá, muitos têm efeito rebote, óbvio, mas também muitos não cuidaram. Muitos simplesmente tomaram, vai passar o efeito da fome, e aí você vai querer comer tudo 2 vezes, porque o teu metabolismo, que são os 2 hormônios, que é o GLP e o GLP-1, pronto, simplesmente você não vai estar mais funcionando. E direito como ele estava. Então ele vai precisar de um estímulo o tempo todo. A gente, claro, vocês tinham pessoas dentro da clínica? Tínhamos. Poucas, mas tínhamos. Exemplo, são 100 pacientes, que a gente bota ali em média no mês. 95 eram pacientes de método 4 fases, 5 eram de medicação. A gente entendeu e mostrou para ele. A gente coloca, eu sou muito sincera, eu coloco as cartas na mesa. É isso aqui que você está buscando? O que você quer? Deixa eu tentar entender um pouquinho. Porque a gente não. A gente tem uma enzima, não é? Você não vai 100% sozinho. Ela acelera o metabolismo, ela diminui o percentual de gordura, ela aumenta a massa muscular, ela não deixa faltar nutrientes no teu corpo, ela tem cromo dentro dela que controla a compulsividade de doce, que normalmente é um dos fatores do processo de emagrecimento, é o doce. Então a gente consegue controlar ali semanal e ela tá agindo toda semana. E aí, claro, a gente bota a nossa base alimentar, que também controla esse desejo, porque no terceiro dia após detox, se você seguir corretamente, você não vai sentir mais vontade alguma de comer. Você perde mesmo a fome. É uma coisa incrível na base da alimentação, ainda mais misturada com a enzima. E aí a gente entra depois com, claro, tá, se você chegar ali e falar para mim, eu só quero se for com a medicação, a gente vai te atender. Mas a gente tem um acompanhamento médico. Eu tô falando hoje de um acompanhamento que é por 60 dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, ao full time. Você tá passando mal, calma, deixa eu pegar meu telefone e ligar para lá, que eu preciso fazer uma videochamada. A gente não, a gente segue todo um processo, né? A Emagrecentro é um processo que a gente precisa seguir. É uma coisa que eu falo com as minhas, é uma engrenagem. Se uma engrenagem não estiver rodando, todo mundo para. Bacana. Vamos dar uma pausa aqui, agora no Emagrecendo, e falar da sua rotina como empreendedora, esposa, mãe. Como que é Como que você fazer lida com isso tudo, né? É enlouquecedor. Chega uma hora que eu tenho vontade de falar assim: meu Deus, o que eu fiz da minha vida, Senhor? Você tem mais alguma outra atividade além dessas? Não, eu vivo com os dois empresas agora. Aí eu tenho as minhas 2 filhas, a de 5 e a de 2. Sou casada, tenho minha mãe também, sou filha única, então minha mãe é extremamente presente comigo, full time, tanto que ela tá com as minhas crianças. E eu só fico. Tô tentando voltar a malhar, mas é uma coisa que eu tô tendo que trabalhar ainda, que tá faltando um pouquinho de espaço na minha agenda. Mas tô tentando. A sua mãe sempre te apoiou? Sempre. Eu sou filha única, minha mãe separou do meu pai quando eu tinha 3 anos de vida. Então, eu fui criada sozinha com a minha mãe. A minha mãe é uma mulher guerreira, saiu da Fazenda Botafogo, que é uma favela, né? E ela foi a única, assim, a querer estudar.
E aí ela se formou, foi ser analista de sistema, virou analista de sistema da BR, que hoje é a Nova Vibra, né? E ela cresceu na vida dela, estudando, mostrando. Ela foi uma pessoa que saiu do zero, assim, do nada, foi pro tudo, né? Que para ela era muita coisa. E ela me apoiou em tudo que ela fez, tudo que eu faço. Esse podcast aqui, a gente tenta sempre incentivar as pessoas e para quem está assistindo a gente, ver quem a gente traz aqui e se ela conseguir se apoiar em alguma coisa, se identificar com você, em alguma Tá. coisa, se inspirar é a palavra, a gente já vai estar realizado. Então, você falando sobre a parte do apoio, eu queria que você falasse um pouco mais, né? O quão importante foi você receber o apoio, né, seja da sua mãe, do seu pai, ou de quem foi, para você estar onde você está hoje, né, o quão importante é para você poder inspirar outras pessoas também. Vou ser muito, muito sincera. Eu acho que sem minha mãe seria um pouco difícil qualquer coisa na vida. A minha mãe é uma mulher que trabalhou e ela falou assim: filha, você quer empreender? Você quer abrir a Emagrecentro? Quero, mãe, quero mudar de vida, quero fazer negócio para mim. Ela pegou o cartão dela, o nome dela, e falou assim: olha, então toma aqui, vai lá que a mamãe tá te apoiando. Se der bom, mãe, ótimo. Se não der bom, mamãe te ajuda. Não seja por isso. E ela sempre confiou, ao ponto de que ela falou assim: olha, aqui tá a conta da mãe, tá? Aqui tá tudo, aqui eu te mostro. A minha mãe é uma pessoa presente e ela muda, assim, ela realmente ela faz tudo por mim. Se ela tiver que cuidar das minhas crianças para eu ter que trabalhar, ela vai fazer. É minha rede de apoio, sabe? Isso te incentivou a você não desistir da Emagrecentro? Ah, incentivou. Inúmeras vezes eu cheguei chorando pra ela e falando assim: mãe, eu não quero mais continuar. O que que tá acontecendo? Eu não sou boa, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu tô com medo. Eu falava assim: meu Deus, por que isso acontece comigo? Eu também sou evangélica, então eu fui criada no berço, né? E aí eu falo assim: mãe, o que que tá acontecendo comigo? Por que que eu tô passando por isso? Justamente eu. E ela falou assim: filha, calma, respira, não tem motivo pra você estar assim desse jeito. E aí minha mãe é capricorniana, então minha mãe e minha mãe é dominante, então minha mãe fala assim: para com essa coisa, que não sei o que, vambora. Ou você é uma mulher Garcia, que é o sobrenome da minha família. Levanta essa poeira, joga esse cabelo pro lado e fala assim: olha, pronto, bota a maquiagem no rosto e vai trabalhar pra ganhar dinheiro. E pra ela, assim, pra mim foi primordial. Eu precisava estar ali. Porque o meu esposo, ele me dá apoio, mas acho que como a gente é casado, ele fica meio receoso de ser um pouquinho mais enfático comigo e a gente se matar lá dentro da sala de casa, né? Mas ela não, ela realmente, assim, ela tá presente e ela fala tudo. Quando eu engravidei da minha segunda filha, que eu abri a Emagrecentro, e aí no segundo eu tive que um mês pós-parto, eu voltei a trabalhar. Nunca mais esqueci isso. A minha filha completando um mês, eu fiz a festinha dela, e antes eu tava lá trabalhando e vendendo. E aí ela falou assim: não, é tua empresa. Vai, levanta, vambora. Vai mesmo, mamãe tá aqui. E ela fica. Se eu tiver mãe, eu tô muito cansada, eu não dormi a semana inteira. Pô, meu sono tá horrível, acordando cedo. Não, deixa aqui. A mamãe cuida das duas, dorme com as duas, e aí dormir com as duas é uma guerra. Elas são fogo. E vai pra lá que amanhã você tem que trabalhar. Então, não tem problema, eu tô aqui contigo. Assim, ela é meu bracinho direito, sabe? Ela é uma pessoa que realmente ela fez tudo que ela podia por mim. Se você pudesse dar um conselho para quem está nos ouvindo, eh, que quer empreender, né? Seja numa clínica de emagrecimento ou em qualquer outro lugar, qual conselho você daria? Com Eu toda a sua acho. experiência. Então, eu falo muito do que o meu esposo passou. Ele também veio do nada e ele começou como barraca de pipoca, depois foi tentar vender coisa na esquina. Ele já foi de tudo. Abriu uma pizzaria e aí ele até falhou a pizzaria, mas ele achou o Emagrecentro e ele abriu o Emagrecentro e deu certo. Eu acho que é nunca desistir. É realmente sempre estar presente ali e falar assim: olha, é o meu sonho, eu vou correr atrás independente daquilo. E ter força. Acho que é o primordial, é força. É querer. A gente pode chorar, porque a gente é ser humano, normal. É um sentimento que a gente está querendo colocar para fora. Mas é no dia seguinte a gente literalmente bater cabelo, levantar a poeira e falar assim: calma aí, deixa eu mudar aqui essa história. E é exatamente o que a gente, é o conselho que eu faço, que eu falaria e o que eu faço. Nem sempre as coisas também vão dar certo de primeira, né? Não Sim. é
você abriu hoje, amanhã você vai estar rica ou vai estar tudo mil maravilhas, né? Sim. Eu empreendo também, eu sei como é que é. É. Chega uma hora que é enlouquecedor, que Exatamente. meu esposo mesmo. Daí ele só foi dar certo com 35 anos. Ele até fala assim: você tá dando certo com 25, né? Que foi quando começou. Então, olha a diferença. É. Então, ele correu sempre atrás. Ele fez a mudança dele mesmo. Bacana. A Emagrecentro, ela já está consolidada, né? Vocês têm filiais aí que são consolidadas, mas como que é a gestão financeira? Você teve que aprender também hoje, você que faz a gestão financeira da Emagrecentro Caxias? Sim, a de Caxias sou eu. E foi uma das coisas que ele me falou comigo quando ele me ofereceu a sociedade lá em Campo Grande, é exatamente assim, olha, a partir de agora, Campo Grande é diferente, Campo Grande é o meu jogo, você que tá entrando, então você vai dividir comigo isso daí, essa gestão. Porque de Caxias eu blindei de um jeito que só eu conheço, as contas, tudo, o que que eu pago, o que eu deixo de pagar, o que que mexe pra lá, mexe pra cá, quais são os dias de pagamento de cada coisa, sou exatamente eu em tudo. Mas foi uma das coisas que é uma verdade no ano passado, foi assim, bem complicado, foi um ano difícil para acho que pra todos os empreendedores, muita mudança no governo, e a gente tentando aqui entender. Então, para a gente foi, assim, desafiador. E então, assim, a gestão financeira, a gente teve problema com imposto, com N fatores, e claro, hoje a gente está lutando, né, para poder sair disso, e que graças a Deus vem tendo melhoras nesse resultado. Mas Caxias, assim, hoje está tendo atenção no financeiro, não é só faturamento, é mais financeiro hoje. O faturamento é base, até porque é algo consolidado que já está ali, faz o tempo todo. Mas precisa agora de um estudo financeiro. E é o que a gente vem fazendo. Você contratou uma equipe para poder gerir a parte financeira? Então, na verdade, antigamente a gente começou com BPO e um contabilidade. Ele, infelizmente, ele era amigo do meu marido, mas infelizmente ele faleceu. Então, né, na leva assim de 10 clínicas, todo mundo ficou sem pra onde ir. E aí a gente veio com outra pessoa. Essa outra pessoa foi bem difícil, a gente saiu, hoje a gente está com uma contabilidade que também ele é um sócio de Rio Grande do Norte. É, então, ele vem ajudando a gente e o nosso jurídico, que é maravilhoso, que também é uma franqueada de Brasília. Tanto os dois, eles se associaram, né, que eles são amigos, e aí eles conseguem ajudar a gente em tudo, todas as informações, todos os assuntos, mensagem, qualquer coisa. Tá, e qual é a forma da gente conseguir ali diminuir uma taxa de cartão? Vamos para esse lado aqui dessa máquina, e não, então ele vem trabalhando ali individual com a gente. E como Vocês assim, são consultorias? é isso aí, na verdade é uma consultoria. Os dois são uma consultoria. Entendi. E você acha interessante o empreendedor ter esses contatos com outros empreendedores? Porque, pelo que eu vejo, todos têm aí as suas filiais, mas vocês trocam essa informação, trocam a Figurinha. consultoria, né? Trocam Uhum. figurinha. Isso é importante para você dentro do empreendedorismo? Eu acho interessante e eu gosto, até porque eu acabo conhecendo uma outra pessoa. É um networking também, né? Porque ele pode te levar a um outro lado que você não conhece. A gente não quer só a Emagrecentro, a gente também quer subir para outras franquias. O meu pai sempre me ensinou uma coisa que eu levo até hoje na vida. Você não pode colocar todos os cestos numa galinha só, porque isso daí nunca é bom. E realmente ele faz isso. Então eu levo isso para mim. Então, assim, ter cada vez mais contato com o empreendedor é melhor. Porque você está conhecendo outro ramo. Você está conhecendo, na verdade, um ramo que pode ser para você. Que você sempre quis, só não tinha uma oportunidade para entrar. E aí, quando você conseguir essa oportunidade, você vai entrar, mostrar ali o teu potencial. Quando vê tu tá crescendo. Exemplo, a nossa advogada, que é a Ludmilla, maravilhosa, eu já indiquei ela para 5 franqueados. Todos os 5 ficaram com ela. Bacana. Sim, e aí eu falo pra ela, eu não tenho o que reclamar da minha advogada. Ela é a melhor. Se eu pegar agora e ligar pra Lud, tá dando aqui, ela vai me atender. E realmente, assim, eu indico quando eu gosto. E eu falo mesmo, porque é maravilhoso. Eu gosto de ter outros contatos. Acho legal. Vocês usam um sistema para tanto para a parte financeira, para o RH, para tudo isso? Então, a gente tem um CRM, né, que é onde recebe os leads. A gente tem o Norte Clinic, que foi um franqueado que criou. Então, ali tem o paciente, tem o nome dele, CPF, dados dele, peso, o que ele comeu ou deixou de comer. A nutricionista coloca ali também.
coloca também qual foi o protocolo que ele pagou, quantas vezes ele veio, que dia que ele veio. A gente tem, assim, hoje a gente também, o meu esposo, né, que é o Patrick, ele contratou uma pessoa que faz o controle, que é questão de qual é o custo que uma empresa fixa ele tem, qual é o custo variável, o que que Fora a ele... consultoria, né? É isso aí, fora a consultoria. Então a gente tem a consultoria e aí ele foi lá e pegou mais uma pessoa. Financeiro. É isso aí, que é para o financeiro. Então, que ele olha, na verdade, ele é um analista de dados. É isso que ele é. Então, ele analisa todos os dados. Aí ele vai lá e bota a meta, tá vendo de onde que a venda tá vindo, ele consegue puxar todo o relatório e saber se foi uma recuperação, se foi uma venda interna, o que foi ou deixou de ser. Se a gente está no ritmo para bater meta, se a gente vai bater meta para qual é a previsão ou não. Sim. Entendi. E a entrada e saída? É ele também? Não, a entrada e saída não. A de Caxias. Consultoria ou é outra pessoa? Então, o meu esposo, ele tem 4 clínicas só dele e ele tem um BPO dele. Caxias e Campo Grande não tem BPO porque eu faço essa questão de entrada e saída. Sei quais são os dias de pagamento. Então, eu tenho ali minha planilha toda organizadinha. Vou lá, pego os dias, faço e são poucos dias, são 6 dias no mês. Então, eu faço ali os pagamentos para não ter nenhum tipo de problema. Campo Grande agora que eu tô tentando ali entender, né, acertar, porque pegar uma clínica em andamento, quando não é você que construiu, é diferente. Demora tempo também para você se situar um pouco Sim, como faziam e como que você quer que faça, né? é isso aí. E ainda mais como exemplo, a Emagrecentro de Campo Grande teve 5 vigilâncias sanitárias, 5 batidas. Isso é na antiga gestão, no antigo sócio. Então, assim, eu nunca tive em Caxias, porque se alguém falar alguma coisa, tem aqui, ó. Tá tudo na parede exposto, RT, vigilância, produtos, tá sendo, ó, aqui tem câmera, você tá sendo filmado. Eu tenho até seguro. Se der alguma zebra, eu ligo agora pro seguro e falo assim, olha, seguro, tô tendo que te acionar. Deu uma paciente aqui, caiu, exemplo. Caiu andando, do nada caiu, desmaiou, bateu a cabeça e se machucou. Ligo pro meu seguro, consigo. E aí eu quero trazer isso para Campo Grande, porque eu gosto de trabalhar em paz. E eu não gosto de amanhã ter alguma dor de cabeça. Então eu gosto sim de falar, de seguir todos um passo a passo. Tanto que eu já vim comprando as pastas pretas, né? Que é a pasta de vigilância, CLT, registro, essas coisas. Para deixar tudo organizado, que é a cara de Caxias. Replicar aquilo que eu fiz, do que eu aprendi, deu certo para outra unidade. E não foi fácil, não. Também já passei por muita coisa para poder aprender. E Entendi. sua visão para o emagrecimento de Caxias, de Campo Grande, o que que você quer, sei lá, ano que vem, daqui uns 2, 3 anos? Eu quero ficar rica, né? Eu quero ficar rica, que aí minhas filhas tenham tudo que elas quiserem. Quero isso. Não, mas eu quero que a Emagrecendo seja conhecida como uma franquia que é motivacional, que é uma franquia que muda vidas. Não é só uma franquia a mais. Não. A Emagrecendo, ela é isso. E assim, podem falar o que falar, ela é motivacional, é uma franquia para mudança mesmo. Só que basta você querer. Eu não tenho como fazer. Foi o que eu sempre falo com os meus pacientes nas minhas avaliações. Eu vou fazer 50%, mas eu preciso também que você faça 50%, porque é isso, ótimo, a gente tem 100% juntos. Só que só eu com 50, a conta não vai fechar. Isso é base em toda a matemática. E, assim, eu quero que seja reconhecido. Mas eu também quero abrir outra coisa, em nome de Jesus, ficar Tá rico. vindo novos projetos aí? Já eu fico sempre pesquisando, dou uma procura, falo isso com meu esposo. Meu esposo também fica. Emagrecentro ou outro? Não, outro ramo. É outro ramo. A Emagrecento 2 está ótima. Nome de Jesus, não quero mais nenhum, senão vou enlouquecer. Eu escrevi outro dia para ele, eu tô enlouquecendo. Mas o empreendedorismo já ganhou seu coração. Já. Eu não quero sair nunca mais desse ramo. Acho que realmente, assim, é uma mudança de vida e é uma qualidade, né? Por mais que eu me doe muito mais para emagrecendo, eu consigo ter a disponibilidade de exemplo, amanhã eu não quero trabalhar, quero viajar, ficar com as minhas filhas. E eu tenho 2 filhos pequenas, então hoje eu consigo entender e eu tenho uma diferença, eu vejo, né? Na verdade, aquelas que são mães e querem, poxa, quantas vezes querem ir numa festinha de Dia das Mães e não conseguem. E isso para mim é horrível. Pô, tu é mãe, tu gerou. É isso aí. Você não consegue ir numa reunião, você não consegue ver um Dia das Mães, você não consegue ver um filho brincando ali no parque, que às vezes era uma atividade escolar. E a minha esteticista, ela é mãe. Aí ela falou assim, tá, eu posso ir na reunião do posso ir no Dia das Mães? Eu falei assim, pode, não precisa nem voltar nesse dia. Vai lá, fica com a tua filha, vai se divertir que é o Dia das Mães. A gente atende aqui, diminui a demanda dos pacientes
deixa a avaliação normal que não vai te impedir. Foi exatamente isso. E é isso que eu queria. Exemplo, eu saía de uma clínica lá de Duque de Caxias, batia 1 hora, sabia que tinha, chegava mais 2 e pouquinho para pegar ela já para poder fazer o meu Dia das Mães. Então, assim, é uma coisa que eu não quero sair. A minha mãe está para se aposentar também. E aí ela vai sair rica. Aí... e ela quer empreender. E ela falou: eu não vou mais trabalhar para ninguém, agora eu vou trabalhar para mim. Só que a minha mãe tá indo para um ramo que é completamente diferente, que é o marketing digital. E ela tá estudando, já tá criando, já tá formando uma equipe. Então é isso aí. Então ela vai para o marketing digital, que ela falou assim: agora eu vou ganhar dinheiro. Eu até brinquei com ela esse ano, eu falei assim: mãe, eu não vou fazer aniversário nenhum dessas crianças. Não vou, não vou, não vou, não vou. Ela, tá bom, deixa agora. O meu marketing digital vai começar a rodar, eu mesmo pago, não preciso de você. Bacana. Muito bom. Vamos ver as fotos? Vamos. Tem algumas Tá. fotos aqui. Vamos lá. Então, vamos ver aqui o Emagrecentro Emagrecentro Isso. Centro Caxias. Essa unidade fica no centro de Duque de Caxias. Isso, ali na Avenida Presidente Vargas, de frente para a linha do trem, né? Que é o Mergulhão, na Rua da Lu Rodrigues. Bem no fervo mesmo. E essa daí é a sua equipe, né? Hoje é minha equipe atual, minha gerente. Ali atrás de mim tá a minha nutricionista, minha biomédica, meu esposo, né, atrás dela, a nossa vendedora, a Raíssa, a nossa esteticista, e aqui embaixo a nossa SDR. Ali atrás o nosso head comercial, que entrou agora. Aí foi dia de Páscoa, eu fui comprei. Essa foto é recente, né? Foi agora, na Páscoa. Foi na sexta-feira, eu comprei para elas e dei de presente. Legal. O presente da Cacau Show. Muito bom. Você tá realizada com essa equipe? Adoro minha equipe. Elas vão ver também, né? É capaz de me dar 3 tapas na cara. Então, realmente, sou apaixonada, meus amores. Vocês são maravilhosas. Equipe de meta, equipe vendendo, equipe linda. A equipe mais bonita. Junto com a equipe de emagrecendo de Campo Grande. Por favor. A minha vendedora hoje, infelizmente, não tá com a gente, né? Ela deu uma saída, se acidentou. E aí entrou outra pessoa no lugar dela. Mas maravilhosa. Até hoje a gente tava conversando. O restante, cara, apaixonada. Minha nutricionista é uma baita nutri, é uma pessoa que, assim, entrega tudo que pode, faz tudo que pode pros pacientes. A minha biomédica é uma excelente, sabe tudo. Tudo que tu perguntar para ela do corpo, ela vai te explicar e ela vai te mostrar que não tem como. A minha SDR é uma máquina. Eu tô falando de 22 agendamentos por dia que ela faz e ela atende sozinha, só a demanda de Caxias. Sim, a minha esteticista, né, que atende os nossos pacientes, toda fofinha, dá para ver pela cara dela. Foi aqui eu falei que era mãe e ela me pediu para poder sair, para poder ir na festinha da filha dela. Eu falei que sem problema. E a nossa gerente aí, que segura essa clínica, às vezes fala para mim que vai dar na cara de todo mundo, aí volta atrás. Mas eu não tenho o que reclamar da Tainá. É uma pessoa que conquistou o espaço dela dentro do meu coração. E ela, por mais que ela não fique comigo, que eu acho que é impossível, é uma menina que vai estar assim, comigo como amiga mesmo. Tanto que eu falo com ela assim: Tainá, eu preciso de uma ajuda lá para Campo Grande. Ela, mas eu não trabalho para Campo Grande. Eu falei assim, mas a tua sorte, que eu sou dona de Campo Grande também, então tu trabalha para mim. Ela fala assim: que merda. Como que você retém tantos talentos? Porque você falou da sua SDR, da Tainá, daquela ali em cima da biomédica. Isso, da biomédica. E como elas são boas profissionais, como que você mantém elas na sua empresa? Então, para mim é o atendimento. Eu trato ela como amiga também, converso, falo besteira, a gente sai para comer. Isso não é comum, né? O dono sai para comer. Eu saio praticamente ali de 15 em 15 dias, aí eu passo no meu cartão de crédito. Todo mundo, quando chega no dia 10, não desconto de folha, eu não faço nada disso. Chega no dia 10, todo mundo só vai lá e me transfere. Pergunta, elas mesmas tomam a decisão. Posso até te mostrar, minha nutricionista fez isso hoje. Ela falou exatamente assim: tá, quanto é que foi o Japa? O Japa tem 1 mês. Aqui, ó, toma aqui o Japa, ela me transferiu na hora. Então, assim, a Tainazinha, exemplo, a Tainazinha, ela comprou um iPhone junto com no meu cartão. Então, assim, é base da confiança mesmo, é base de entender que eu não sou só uma dona de clínica, eu sou uma amiga delas, é isso aí. E que elas podem contar comigo. Porque, assim, a dores que ela passam, eu passo. Eu também sou ser humano, eu sinto na pele. Então, eu preciso também que elas sejam verdadeiras e eu sou verdadeira com elas. Tanto que a Tainazinha e a Natália, a gente sai pra fazer fofoca. Acho que foi segunda-feira mesmo, eu mandei mensagem pra minha esposa: amor, tô em Duque de Caxias, vou sair pra comer no Japa com as meninas, tá?
beijo. E aí saí, passei no cartão. E aí depois, quando chegar, elas me transferem a conta, que eu já faço assim, ó, chegou, tá, filha? Muito bem. Olha que E esse aí chique essa foto. Aqui, eu ainda. Lembra que eu falei que eu tava fazendo? Aqui eu tava sobrepeso. Aí depois ali eu fui Processo. diminuindo isso aí, mais o peso. Esse é o dono da nossa franquia, né? Que é o Dr. Edson. E o meu esposo, junto do lado. E acho engraçado que Foi ele um fica evento, retinho. né? Foi a convenção nossa. Todo ano a gente tem convenção com o nosso franqueado, né? Que é o Dr. Edson. Esse ano vai ser em São Paulo, por isso que eu falei que eu vou tirar férias do dia 4 ao dia 6. Eu até mandei mensagem pra Tainá. Qualquer coisa que dê, se vira. Nem lembra que você me deu mais 3 dias na minha vida. Clínica é sua. É, falei assim, se vira, faz o que quiser, depois a gente vê. Mas aí, Legal. aí você vai tirar esses dias pra ir pra Pra convenção. convenção, é isso aí. Então, Pode perder. tecnicamente você vai estar trabalhando, né? Sim. Só não- férias Exato, é uma férias fake, só que a gente vai estar em São Paulo se divertindo com o restante do pessoal, né? Nossa, isso aí é um cliente? Isso é o nosso paciente, o Rodrigo. Ele terminou essa semana, foi ontem, né? Ontem, não, foi hoje. Hoje foi o último dia dele, o Rodrigo. Ele perdeu 15 quilos e 800 gramas em 5 semanas. E outra, vou ser muito sincera contigo, não seguiu 100% do que a gente fez, não. Mas, ele entendeu que segunda a sexta ele precisava fazer o processo dele de emagrecimento. Ele entregou tudo que ele tinha. E realmente, ele saiu de lá feliz, tá? Entrou lá irritado, ele é a mulher dele. Aí eu contornei com a mulher dele, me expliquei pra ela, fui assim, muito cordial com ela, atendi ela do meu jeito, porque o meu jeito é brincalhão. E hoje, ela me ama, Elisângela. Falando nisso, ela me ama. E eles são super felizes. Quase 16 quilos. Foi. Pouco mais de um mês, né? Gente, e assim, eles chegam com o joelho doendo, não conseguem mal ficar em pé. Sim. E a gente tá falando de pessoas que são. É isso aí, a Jussara tem 75 anos. Então, assim, eu tô falando de uma pessoa que é mais velho, né? E conseguiu. Que provavelmente não tem a vida com atividade física em dia, né? Sim. É. Ela é dona de escola lá em Duque de Caxias e ela até indicou. Ela indicou para uma paciente nossa, também maravilhosa. Até viajou para a França, essa paciente. Maravilhoso. Bacana. E esse aqui é o perfil da Emagrecentro Caxias. Depois a gente põe no link, né? Para quem quiser saber mais, a gente deixa no link aí do vídeo. E tem vários relatos aqui, né? Muitos depoimentos. Acho que tem até um vídeo aqui, né? Para Maria. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Tainá, eu sou uma das especialistas de emagrecimento aqui da clínica e hoje eu tô aqui com a nossa paciente Marília. Dá um oi. Pessoal, bom dia. Ela faz o nosso método 4 fases e a gente tá aqui com ela para ela poder contar um pouquinho de como é que tá sendo essa experiência dela conosco. O que você tá achando? Tô achando maravilhoso, tô perdendo, tô cumprindo com as minhas coisinhas direitinhas. Gente, no começo é difícil, mas depois todas vão conseguir, todos conseguem, tá? Vem até aqui para você conseguir também, tá? Então, Marília, o que você tá achando dos procedimentos, do atendimento? Olha, para falar a verdade, o atendimento das meninas é muito bom. É difícil você encontrar umas meninas que tenham paciência com você. E todas aqui tratam com muita educação, um sorriso no rosto. Ninguém nunca me tratou de cara feia. E eu tô aqui na luta, amigas. Amigos também, podem vir. Adolescente, a partir de 14 anos, podem vir. Entendeu? O preço é acessível. As meninas têm o próprio cartão aqui, elas podem te Nossa, é uma ajudar. parceria nossa, que é da Tá? Financeira Fim, que a gente consegue fazer. Ó, eu bem acho que aquela mensagem que eu te falei tá dentro daquele de resultados. Que é a paciente falando agora da última vez que tava adorando. Você lembra olhando? É lá no final, é o último. Foi até no final. Ah, ela não colocou. Acho que ela tinha Será colocado. que é isso aqui? Provavelmente acho que. Aqui, ó, feedbackzinho que a gente ama. Isso aqui dentro do nosso grupo, tá? Isso aqui foi no nosso CRM, graças a Deus mudei meus hábitos, até perdi mais 1 quilo, realmente muito satisfeito com o tratamento que iniciei. Antes, isso, se você for ver, ó, você voltar antes já tem dentro do nosso próprio grupo. Ela tirando e ela elogiando. Isso, assim, se você for ver, acho que tem 1, 2, 3, 4 pessoas falando, tudo junto. E agradecendo, né? Vendo que, assim, realmente elas conseguiram. Eu tô falando de pessoas que não perdiam 100 gramas.
Você vê que dá resultado, né? Sim, dá. E só basta. Eu tive uma paciente, que essa história é ótima. Ela comprou a semana detox e aí ela não queria dar continuidade. O marido dela viu que ela perdeu peso, pegou o dinheiro na mão dela e falou assim: olha, você vai lá e você vai comprar. Ela não queria, ela falou: eu não queria comprar. Mas o meu marido me fez pegar o dinheiro e vir comprar. E ela realmente comprou. Hoje em dia tá feliz. Não reclama, não. Tá gostando. Mas tá assim, realmente feliz com o que ela faz. Mas você viu que assim, ela precisou de um motivador para dar início nela. Sim. Muito bom. Nossa, muito obrigada, Tainá. É muito bacana ver assim uma proposta de emagrecimento saudável, realmente, Uhum. né? Não só à base de loucuras, né? E que é o que a gente vê muito por aí, enfim, com todo um acompanhamento muito bom. E eu queria que você olhasse para a câmera ali para a gente encerrar e falasse para as pessoas que empreendem, né? Que você desse eu sei que você já deu uma dica, né, sobre, mas para a pessoa que está no momento de dificuldade, porque você falou que teve já Sim. teve esses momentos. Para essa pessoa que está no momento quase ali desistindo, querendo voltar para o CLT, o que você falaria para ela? Então, muito sincera, né? Eu, na verdade, ó, para você ver nitidamente, eu tive um momento que não foi bom. Eu parcelei até um cartão nessa época. Hoje eu tô pagando, graças a Deus, sem problema algum esse cartão, mas não é fácil. Gente, aprender no mundo que a gente vive é algo muito difícil, mas é algo motivador. Não desiste, porque o teu sonho tá ali, tu tá realizando e tá buscando aquilo que você quer. Todo empreendedor, vou ser muito sincero com você, já deu errado. A Apple já quis fechar, a gente já viu aí tanta história e realmente é uma verdade. Só que a gente precisa de um empurrão, às vezes, de alguém que está te motivando. E às vezes pode não ser alguém perto, mas um vídeo que vai te ajudar e vai estar ali com você. Empreender nunca vai ser fácil, mas eu prefiro mais do que o CLT. Para mim é melhor sim. E o que precisar, lembre-se sempre que tem outro empreendedor passando contigo. Isso para mim é o primordial. É que realmente, assim, são pessoas, né? São algo que é verdadeiro, não é mentiroso. Você sente na dor. Então, é normal. E eu vi um vídeo que é 1 versus 30 homens, né? Que ele fala também, eu esqueci o nome dele agora, é um cara muito famoso, Thales. E aí ele foi e falou assim: isso, sabe quanto o empreendedor ganha na média? 3 mil. Mas, gente, sabe, mas ele falou assim, mas o fato de eu conseguir ter disponibilidade também com a minha família é diferente. E é exatamente. Isso é a média, né, no empreendedorismo. Mas, claro, se a gente seguir todo o parâmetro, seguir realmente ali valores, seguir em tudo, a gente consegue tirar mais. Isso é fato consumado. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, Tainá. Obrigada. Fiquei inspirada quão batalhadora você é e quanto você tem empreendedorismo na veia, né? Sim. Dá para ver que Exatamente. você nasceu para isso. Que bacana. Que bom que você está conseguindo trilhar esse caminho. Obrigada. Muito Obrigada. obrigado, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.